E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Tô aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com vocês e eu espero que Deus fale ao coração de vocês e que o Senhor abra a mente para que vocês possam receber o entendimento da parte do Senhor, ao qual Ele deseja que nós tenhamos e que nós pratiquemos, que vivemos por esse entendimento e esse conhecimento da sua vontade que está revelada nas suas sagradas escrituras. E como você já viu aí, o título dessa mensagem é sobre isso que nós vamos falar, a essência do vaso. Nós sabemos que, de acordo com a palavra do Senhor, nós somos um vaso e há um tesouro dentro deste vaso que somos nós. E nós sabemos que esse tesouro é o Senhor, é a sua presença, é Jesus, o Espírito Santo, e Deus, Ele deseja que nós entendamos essa questão, que nós meditemos nesse assunto, para que o nosso entendimento não fique somente nas Escrituras, como se fosse uma informação passada à nossa mente e a gente passe a ter um conhecimento de compreender o que está escrito. Mas Deus deseja que nós tenhamos uma revelação, e essa revelação nos atraia, nos conduza a Ele, a um modelo de vida, a um estilo de vida, a uma forma, uma maneira, um modo de viver segundo essa palavra que diz que nós somos o vaso e que carregamos um tesouro dentro de nós. Então a gente vai meditar em algumas partes da palavra relacionadas a esse sentido, e eu peço que você abra o coração nesse momento, humildemente, para ouvir e meditar também com a sua palavra, com a sua Bíblia aí, e ouvir a voz de Deus, aceitar o que o Senhor Ele está nos direcionando para que a gente viva. Amém? Então vamos lá. A primeira palavra que a gente vai meditar, ela se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra do Senhor fala assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar,
interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. A primeira palavra que lemos aqui foi o capítulo 4 de 2 Coríntios. Agora vamos voltar um pouco aí lá para 1 Coríntios, capítulo 3. A palavra do Senhor fala assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.